Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista aqui da cidade de Patrocínio. Eu quero dar as boas-vindas aos irmãos que já estão participando aqui na nossa sala. E enquanto nós esperamos os demais entrarem, nós vamos iniciando a nossa escola bíblica. Então, nós vamos orar. Eu quero pedir aos irmãos que mantenham os seus microfones fechados. Aí, quando o irmão precisar falar, aí o irmão abre o microfone, né? Então, quem tiver com o microfone aberto, fecha o microfone. E aí, quando o irmão precisar falar, aí o irmão abre o microfone. Então, eu quero pedir para o irmão Denis fazer essa oração, iniciando a nossa escola bíblica. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui presente. Abençoa, Senhor, o estudo que vamos ter, as orações, ó Pai, tudo que vai acontecer aqui, momento missionário, tudo que vai acontecer, ó Pai, que seja para a sua honra e glória, ó Pai. Continua, Senhor, cuidando de nós, ó Pai. Livra-nos, Senhor, dessa pandemia, Senhor. O Senhor já esteja providenciando a cura, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, eu quero louvar a Deus com o hino 136 do Inário Novo Cântico. Nós vamos louvar a Deus com esse hino. Então, os irmãos podem acompanhar aí da sua casa, se souber, se tiver o inário, pode acompanhar. Se não, os irmãos podem acompanhar em espírito. 136 do Inário Novo Cântico. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação, não por obras nem penar, plena paz terei aqui, só tu podes consolar, há perdão somente em ti, rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó meu Jesus, quando o verdadeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado responder, rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos um versículo, e eu peço que aquele que tiver com a sua Bíblia pode abrir a sua Bíblia para fazer a leitura juntamente conosco. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6. Deuteronômio, capítulo 12,
versículos 5 e 6. Então, você que tiver com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura conosco. Diz assim a palavra de Deus: Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Nós temos, nessa introdução da Escola Bíblica Dominical, lido versículos que falam a respeito do dízimo. E temos ensinado aos irmãos a respeito desse tema, do dízimo. Então, nós já vimos, durante estes domingos que temos falado sobre o dízimo, que o primeiro dízimo, ele foi entregue por Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 19 e 20. Depois de Abraão, Jacó, neto de Abraão, também entregou o dízimo. Está lá em Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. E é interessante que tanto Abraão quanto Jacó, eles entregaram o dízimo antes que houvesse uma lei mandando que o dízimo fosse entregue. Então, eles entregaram sem haver lei, voluntariamente. Então, isso prova que o dízimo não é algo da lei, mas ele é anterior à lei. Tem muita gente, muitos membros de igrejas que justificam a sua falta em dar o dízimo, dizendo que o dízimo não é para os dias de hoje, porque o dízimo é da época da lei. Não é. O dízimo é anterior à lei. Tanto Abraão quanto Jacó, eles deram o dízimo sem que houvesse lei. Mas depois o dízimo, ele entrou na lei. Está lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 34. Depois nós vimos também que os dízimos, eles eram destinados ao sustento dos levitas. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 21. Os levitas, eles eram os sacerdotes, os cantores e os trabalhadores do tabernáculo ou do templo. Assim como os dízimos, eles eram destinados ao sustento do tabernáculo, do templo e dos levitas, hoje também o dízimo ele é destinado ao sustento da obra da igreja e também dos obreiros, dos pastores, dos missionários, enfim. Nós vimos também que o dízimo ele também era dado pelos levitas. Os levitas recebiam dízimos como sustento, mas eles também, daquilo que eles recebiam, eles davam o seu dízimo. Era chamado o dízimo dos dízimos. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 26. E hoje nós vamos falar de onde devemos dizimar. Então, em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6, diz que o dízimo ele deveria, naquela época, ser entregue no tabernáculo ou no templo. Então, para os dias de hoje, contextualizando, o dízimo deve ser entregue na igreja.
Então, você que é crente, você que é membro da Igreja Batista, você deve entregar o seu dízimo na sua igreja, onde você congrega, onde você é membro. Infelizmente, existem muitos crentes que pegam o seu dízimo e dão para os pastores da televisão, para sustentar o programa de televisão, pegam o seu dízimo e dão para a campanha de missões. O dízimo não é para ser dado na campanha de missões. A campanha de missões, você deve fazer um esforço a mais. Você deve tirar uma oferta que não seja do seu dízimo, é algo que você vai ofertar além do seu dízimo para a campanha de missões. Mas o dízimo é para ser entregue na igreja, para o sustento da igreja, para o sustento do obreiro da igreja, para o sustento das necessidades da igreja, assim como na época do Antigo Testamento, Deus falou que o dízimo deveria ser entregue no tabernáculo e depois no templo, quando o templo foi construído. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Então, aqui está falando do lugar onde estivesse localizado o tabernáculo e o templo, ou o templo. Os israelitas deveriam ir até a esse lugar. Para quê? Versículo 6. E ali trareis os vossos holocaustos. Eram as ofertas dos animais que eram sacrificados. E os vossos dízimos, e a vossa oferta alçada. Então, veja que ele faz distinção entre dízimo e oferta. O dízimo era a 10ª parte de tudo que eles tinham, que eles possuíam, que eles lucravam, e oferta alçada era uma oferta que ia além do dízimo. E os vossos votos era um outro tipo de oferta, que era quando alguém fazia um voto e votava que pagaria esse voto com alguma coisa. E as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Tudo isso deveria ser entregue no tabernáculo ou no templo. Repetindo, hoje, contextualizando, o dízimo deve ser entregue na igreja, para a igreja. Então, nós temos ensinado isso para os irmãos e querendo encorajar aos irmãos que sejam fiéis em seus dízimos e em suas ofertas. Nós estamos aqui em Patrocínio sob o decreto que proíbe que as igrejas façam os cultos presenciais. O decreto termina amanhã. Nós esperamos que o prefeito não prorrogue o decreto, não faça outro decreto nas mesmas condições. Esperamos que no próximo domingo a gente tenha os nossos cultos presenciais, mas se isso não acontecer, se de repente o prefeito mantiver o decreto da maneira que está, os irmãos poderão fazer as suas ofertas e entregar os seus dízimos através da conta da nossa igreja. Então, eu quero deixar aqui a conta para que os irmãos que são membros da igreja e desejam entregar o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer através da conta ou procurar um dos tesoureiros para fazer isso, né? Então,
A agência é a agência Bradesco, aqui de Patrocínio. O número da agência é 1892, dígito 9. E a conta é a conta corrente da igreja, Primeira Igreja Batista de Patrocínio, número 3367, dígito 7. Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos agora ter o nosso momento missionário e eu passo a palavra para a irmã Oneida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Estamos em plena campanha de missões mundiais. Nós vamos agora, hoje quem fará, melhor dizendo, o momento missionário será a missionária Henriqueta Pacheco. Ela, juntamente com a sua família, trabalham ali no país da Albânia. Então, ela vai falar de visa, ela vai falar o tema, e ela vai compartilhar conosco nessa manhã aquilo que Deus tem feito ali naquele país. O irmão Denis vai estar projetando aí para a gente vai estar aí assistindo o vídeo. Enquanto está sendo projetado, eu quero também aproveitar aí a palavra do pastor e incentivar você, mesmo que a igreja está fechada, né? Incentivar você a separar, guardar a sua oferta de missões. Não sabemos como será o encerramento ainda, só a partir de amanhã que vamos ter uma ideia, mediante o decreto do prefeito, se vai abrir logo para que a gente faça o encerramento, porque a gente sabe que por causa dessa pandemia, essa dificuldade toda, o dólar sobe muito e a gente sabe que os missionários passam dificuldades e eles esperam, né, as nossas ofertas. Deus tem suprido, mas Deus tem levantado a sua igreja para abençoar. Então, você tem a oportunidade de ir separando aí, guardando a sua oferta. Vai chegar um momento que a gente vai fazer o encerramento da campanha e iremos enviar essa oferta para os missionários transculturais. Então, vamos aí ouvir o vídeo. Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou Henriqueta Peixoto, casada com Henrique Davans Peixoto. Temos uma filha, Emanuele, e somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Gostaria de compartilhar com vocês algo muito especial, e é o tema da nossa campanha em 2 Timóteo 1,7. Seperendia nuc nakadana frima e fricas por força da Shuri Aveurtesi. Então, vocês já sabem, né? Essa é a nossa, o versículo tema da nossa campanha de missões mundiais, e eu falei na língua albanesa. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, né? De força, de amor e de sabedoria. Na língua albanesa é essa versão. Então, queridos, é um privilégio estar aqui, né? Compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito, né, nos campos, o que Ele tem realizado através da sua oração, através do seu comprometimento, né, porque quando você ora, você intercede, a oração move o coração do Senhor, e nós somos ricamente abençoados lá no campo, né? Deus dá estratégias, Deus nos ilumina, né, para fazer algo especial de maneira extraordinária. E eu queria falar para você que nós temos compartilhado o amor de Deus lá na Albânia durante esses últimos 14 anos, de uma maneira bem especial. Deus nos deu a estratégia de alcançar aquele povo, né, através de ferramentas. Então, nós temos usado a culinária, a beleza, o artesanato, o futebol, o amor, o abraço, para que a gente pudesse compartilhar o amor de Jesus. E nesses anos todos,
o Senhor tem dado bom êxito. E nós atribuímos as suas orações, a oração do povo de Deus e os recursos enviados para que isso fosse viável. A gente tem algumas fotos aqui do trabalho que a gente realizou, e nesses cursos de culinária a gente ensinava a palavra de Deus, compartilhava o amor de Deus, orando, e em todo o tempo, todas essas atividades sempre gratuitas, né? A gente fazia lá na igreja, e eles iam, recebiam os tratamentos e recebiam as orientações, e algumas vezes muitos perguntaram, por que vocês fazem isso? Com que suporte vocês têm, né? Porque vocês oferecem esses cursos de maneira gratuita e têm abençoado toda a comunidade, né? Mulheres de várias cidades, né? Tiveram acesso desses trabalhos nesses 14, quase 15 anos. E eu disse, porque há uma igreja no Brasil, a Igreja Batista Brasileira, e outras igrejas que são parceiras. Eles enviam, né, o suporte para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E eles ficaram impactados, disseram, como que alguém ajuda alguém que não conhece? Por que vocês fazem isso? Porque nós amamos Jesus. Porque é o ensinamento dele. Então, quando você ora, quando você intercede e você oferta, querido, queria dizer que as suas ofertas têm chegado lá no campo. As suas ofertas têm feito diferença na vida das pessoas. Porque é muito lindo você ver alguém reconhecendo que a vida só tem um sentido verdadeiro porque recebeu Jesus, e agradecendo pelo envio dos missionários aos campos. Então, eu queria, nesse momento, encorajar você a investir, a crer no sobrenatural de Deus. Lucas 6, 38, que diz, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém, querido? As suas orações, as suas ofertas não têm sido em vão, e você também pode ser um mobilizador, né, de missões mundiais, compartilhando esse trabalho lindo que Deus tem realizado na vida daquelas pessoas no campo e fazendo diferença. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade, e que Deus prospere, né, de maneira extraordinária, e que envie missionários até os confins da terra. Um abraço grande. Amém, irmãos. Nós vamos orar pela essa missionária, a Henriqueta Pacheco, né, sua família, ali naquele país. E também eu quero desafiar você, além de você separar a sua oferta, você também tem a oportunidade, em meio a essa situação caótica qual nós estamos vivendo, você tem a oportunidade de falar de Jesus para os seus vizinhos, os seus familiares, para as pessoas do seu convívio. Eu tenho observado que as pessoas hoje estão falando muito mais desse Covid, desse coronavírus, do que do próprio Cristo. E é momento da gente, quantas informações nós estamos ouvindo, tantas pessoas falando tantas coisas, mas eu e você temos a oportunidade de anunciar o poder de Jesus que transforma vidas. E eu quero pedir para a irmã Viviane, por gentileza, abrir o seu microfone aí e orar e pedir para que Deus abençoe essa família missionária ali no país da Albânia. Amém. Oramos, então. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigado pela saúde, pela vida de cada irmão aqui, Senhor, neste momento. Obrigado por essa escola, Senhor Deus, Bíblica Dominical. Obrigado por este momento missionário, ó Pai, que aconteceu. E pedir por essa família, ó Pai, ali, Senhor Deus, na Ucrânia, Senhor Jesus. O Senhor venha cada dia sustentá-los, ó Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que os batistas são pessoas inteligentes, têm projetos inteligentes, ó Deus, a desenvolver, que eles continuem, ó Pai, usando a sabedoria que o Senhor tem colocado nos seus corações, ó Deus, para que a tua obra alcance mais pessoas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque essas vidas têm buscado a Ti ali, Senhor, junto com esta família, ó Pai. Seja abençoando eles ali, o seu sustento, ó Pai, que nós venhamos
contribuir a cada dia para a tua obra, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, também deste momento que estamos vivendo, ó Pai, que o Senhor venha banir, ó Pai, esse vírus, e que possamos reunirmos, ó Deus, na tua casa. Continue conosco aqui neste momento. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos agora iniciar o nosso estudo, continuando o estudo de domingo passado, o profeta no Antigo Testamento. Esse é o tema do estudo que nós já estamos estudando desde domingo passado. E nós vemos Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9. Então, se você puder pegar a sua Bíblia e abrir aí em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele me disse: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, já dissemos que esse versículo, ele está dentro do contexto do chamado do profeta Isaías, quando ele foi chamado pelo Senhor para exercer o seu ministério profético. E domingo passado, nós falamos sobre 8 características do profeta do Antigo Testamento. Que tipo de pessoa era o profeta do Antigo Testamento? Então, repassando rapidamente, para que a gente possa entrar hoje no assunto. Então, nós dissemos que a primeira característica é que o profeta do Antigo Testamento era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus. É o que nós devemos ter, estreito relacionamento com Deus. A segunda característica é que o profeta do Antigo Testamento, por estar próximo de Deus, ele achava-se em harmonia e em simpatia com aquilo que Deus sofria por causa do pecado do povo. Então, Deus, ele sofria com o pecado de seu povo. E o profeta também tinha o mesmo sentimento que Deus tinha. Sofria por causa do pecado do povo. A terceira característica é que o profeta, à semelhança de Deus, ele amava profundamente o povo. Se por um lado Deus sofria e o profeta também sofria por causa do pecado do povo, por outro lado, Deus amava profundamente o povo e o profeta também amava o povo. Então o profeta, ele sentia a mesma coisa que Deus sentia. A quarta característica: o profeta buscava o bem do povo. O profeta buscava o bem do povo. E ele tinha total confiança em Deus e lealdade a Deus, porque ele advertia o povo contra a confiança na sua própria sabedoria, na riqueza e no poder humano. Então, ele advertia o povo a confiar apenas
em Deus e na lealdade de Deus. Então, por isso que o profeta, ele queria o bem do povo. A quinta característica, o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal, ou seja, o profeta, ele não fazia vistas grossas ao pecado. Quando ele via alguma coisa errada, ele já discernia na hora que aquilo estava errado, que aquilo era pecado, então ele era sensível ao pecado, ele não fazia vista grossa ao pecado. O profeta, a sexta característica, é que o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo. Ou seja, muitas pessoas aparentavam serem pessoas santas, mas era uma santidade aparente, superficial. Era apenas na aparência. E o profeta conseguia ver aquilo que estava além da aparência. E ele desafiava constantemente essa santidade superficial. Ou seja, pessoas que eram apenas religiosas. E nós dissemos, domingo passado, que hoje nas igrejas existe a mesma coisa. Pessoas que são muito religiosas, que vão nos cultos, que cantam, que leem a Bíblia, que até contribuem, mas é apenas uma religiosidade. Porque essa pessoa, no dia a dia, ela não vive a santidade que ela deveria viver. No dia a dia, ela não lê a Bíblia, ela não ora. No dia a dia, ela fala mal dos outros, se envolve com maledicência, com fofoca, com rebeldia aos líderes da igreja, ao pastor. Ela se envolve com outros tipos de pecados. Então, não é uma santidade consistente, é apenas uma religiosidade. E o profeta via isso. A sétima característica, o profeta tinha uma visão do futuro revelada em condenação e destruição, bem como em restauração e renovação. Ou seja, a mensagem do profeta era tanto uma mensagem de juízo, de destruição, de condenação para os pecadores que não se arrependessem de seus pecados, mas também era uma mensagem de restauração e renovação para aqueles que se arrependessem. E nós dissemos que assim também é a mensagem do Evangelho. O Evangelho também traz essas duas características, essas duas faces da mensagem. A mensagem do Evangelho é condenação para quem não crê e salvação para quem crê. E a oitava característica do profeta era que o profeta, via de regra, era um homem solitário e triste. Por quê? Porque o profeta verdadeiro, ele era perseguido pelos falsos profetas que prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo que se achava em pecado diante de Deus. Ao mesmo tempo, o profeta verdadeiro era reconhecido como homem de Deus, não havendo, pois, como ignorar os pecados. Então, o profeta verdadeiro, ele era odiado pelos falsos profetas, odiado por aqueles que não aceitavam a mensagem. E isso, via de regra, fazia com que o profeta ele fosse solitário e triste, porque ele era rejeitado. E ele era rejeitado por causa da mensagem. A sua mensagem contra o pecado
não era bem recebida, principalmente pelos falsos profetas. Nós vamos falar daqui a pouco, se Deus permitir, mais sobre os falsos profetas. Então, isso é um resumo do que nós vimos domingo passado. Hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre o profeta e o sacerdote. Depois, nós vamos falar sobre a mensagem dos profetas. E depois, se der tempo e Deus permitir, nós vamos falar sobre os falsos profetas. Então, qual era a diferença entre o profeta e o sacerdote? Então, vamos falar do sacerdote. O sacerdote, ele era alguém que ele era da linhagem de Levi, né? Ou da linhagem de Arão, né? Arão foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. Deus mandou Moisés ungir a Arão como sacerdote. E Arão, ele era da tribo de Levi, né? Então, os sacerdotes, eles deveriam ser todos da tribo de Levi. E, de algum modo, da linhagem ou dos descendentes de Arão. E qual era a função dos profetas? Aliás, dos sacerdotes. Qual era a função dos sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam os sacrifícios, os holocaustos e as ofertas. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pelos cultos cerimoniais. Então, o sacerdote, ele oferecia os holocaustos. O que eram os holocaustos? Eram aquelas ofertas de animais que o povo de Israel trazia, aqueles animais, para serem sacrificados, e a simbologia, o símbolo do sacrifício dos animais era que os animais estavam morrendo sendo sacrificados para perdoar os pecados do povo. Então, uma pessoa havia pecado, estava com a consciência pesada por causa de seu pecado, então ela trazia um animal até o sacerdote, que podia ser uma ovelha, um cabrito, e trazia aquele animal ao sacerdote, e o sacerdote realizava ali um ritual, onde o ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, como um símbolo de que o pecado daquela pessoa estava sendo transferido para o animal. Logo em seguida, o sacerdote pegava e sacrificava aquele animal, e aquele animal simbolicamente estava morrendo pelo pecado daquela pessoa que trouxe aquela oferta. Então, isso, é claro, apontava para o sacrifício de Jesus, que um dia viria e morreria na cruz em nosso lugar. É por isso que João Batista, ele fala, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente fazendo essa associação, que no Antigo Testamento os animais, os cordeiros, os novilhos, os bodes, eles eram oferecidos em sacrifícios pelos pecados do povo, mas um dia viria Jesus, que seria o sacrifício perfeito, que de uma vez por todas morreria no lugar de todo aquele que cresce. O sangue de Jesus perdoa os pecados de todo aquele que crê. Mas o sacerdote, ele era o responsável por oferecer os sacrifícios. Então, esse era o principal ofício dos sacerdotes. E existia vários sacerdotes.
e existia o sumo sacerdote, que era, por assim dizer, o maior, né? O chefe dos sacerdotes. O sumo sacerdote, ele era o responsável por fazer o sacrifício chamado de o sacrifício do dia da expiação. Como era o sacrifício do dia da expiação? O sacerdote, o sumo sacerdote, escolhia, isso era o mandado da lei de Moisés, que está escrito lá em Levítico, o sumo sacerdote escolhia uma novilha vermelha. E essa novilha vermelha, ela tinha que ser de 1 ano, não podia nunca ter dado cria, e tinha que ser sem defeito, e essa novilha vermelha era sacrificada pelos pecados de todo o povo, de maneira geral, pelos pecados da nação inteira. Por isso que se chama o dia da expiação. Nós já estudamos na nossa escola dominical, há um tempo atrás, que expiação significa perdão, né? Oferta pelo pecado. Então, o dia da expiação era justamente isso. O sumo sacerdote sacrificava a novilha vermelha, o corpo daquela novilha era queimado no altar de bronze, o altar dos holocaustos, e o sangue da novilha era amparado numa bacia e levado pelo sumo sacerdote até ao lugar chamado Santo dos Santos. E ali o sumo sacerdote derramava sobre a tampa da arca da aliança o sangue da novilha, daquela novilha vermelha. Então, só o sumo sacerdote que podia fazer o sacrifício e entrar no lugar santo dos santos para derramar o sangue sobre a tampa da arca da aliança. Esse sacrifício era feito uma vez por ano. Então, essa era a função dos sacerdotes. Outra coisa que nós podemos ver sobre os sacerdotes é que, com o passar do tempo, os sacerdotes, eles se acomodaram e eles começaram a concordarem com a situação de pecado do povo, porque os sacerdotes, com o tempo, eles se corromperam, né? Então, nós vemos isso, principalmente no livro do profeta Isaías, Jeremias, né? Os profetas bedores, eles denunciando a corrupção dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles se acostumaram com o pecado, eles se acostumaram com a corrupção generalizada, e eles não eram mais exemplos de fé e de santidade para o povo, muito pelo contrário. Eles eram aquele tipo que eles aparentavam uma santidade, mas eles não tinham santidade de verdade. Era apenas uma questão aparente, religiosa. Inclusive, Jesus também falou sobre isso quando denunciou os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus, entre eles existiam também sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles tiveram um declínio espiritual. Eles declinaram espiritualmente. Eles ofereciam os sacrifícios pelo pecado do povo, mas eles mesmos viviam em vidas de pecado, muitos deles envolvidos até com idolatria, ao mesmo tempo que ministravam no altar de Deus, eles também adoravam falsos deuses, sacerdotes que se envolviam com idolatria,
se envolviam com prostituição, com corrupção, né? Então, a classe sacerdotal, ela foi corrompida. E o profeta? O profeta era o oposto. O profeta, ele falava contra a corrupção da classe sacerdotal. E o profeta procurava demonstrar que a sua mensagem era uma mensagem verdadeira através da sua conduta de vida, através da sua conduta. Então, aquilo que o profeta pregava era aquilo que ele procurava viver. Isso significa dizer que os profetas não pecavam? Sim, eles pecavam, porque eles eram humanos, e como todo ser humano está propenso ao pecado. Mas o profeta, comparando com o sacerdote, ele não tinha se corrompido, ele não tinha adotado aquele estilo de vida corrupto, de santidade apenas de aparência, de religiosidade apenas de aparência. O profeta, ele tanto pregava contra o pecado, como ele procurava demonstrar com a sua vida que ele era um homem de Deus, que ele tinha autoridade para pregar o que ele pregava. É claro que nós estamos falando do profeta verdadeiro, né? E nós podemos ver vários exemplos, como o exemplo do profeta Elias, que depois daquela ocasião que ele enfrentou os profetas de Baal, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto de Elias, Elias ordenou a morte dos profetas de Baal. E aí, depois que ele ordenou a morte dos profetas, Jezabel ameaçou matar Elias, e Elias foge. Ele está no norte de Israel, perto de Samaria, e ele foge até o sul de Israel, e lá do sul de Israel ele ainda vai lá para o Monte Sinai, e depois de passar um tempo lá, Deus manda ele ir para Sidom, para uma cidade chamada Sarepta. Então ele tinha que fazer o caminho todinho de volta, voltar do Monte Sinai para o sul de Israel, do sul de Israel novamente para o norte, e do norte de Israel mais para cima, para a terra de Sidom, né? Para uma cidade chamada Sarepta de Sidom. E lá, Deus disse para ele que havia preparado uma mulher viúva que o sustentasse. E Elias ficou ali hospedado na casa daquela mulher viúva, é aquela história que ele pede para a mulher fazer um bolo para ele, e ela diz que ela não tinha nada em casa a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela ia fazer um bolo para ela e o filho dela iam comer e depois iam morrer de fome. E ele diz, não, faz um bolo pequeno para mim, depois você faz para você e para o seu filho, porque segundo a palavra do Senhor, não faltará azeite na botija, nem farinha na panela. Elias fica hospedado na casa daquela mulher, e acontece que o filho dela, o filho daquela mulher viúva, morre. E Elias, ele traz o menino de volta à vida, né? Ele ora a Deus e Deus ressuscita aquele menino. E aí aquela mulher fala para Elias, vejo que a palavra do Senhor é verdade em tua boca. Então, aí era a característica do profeta verdadeiro. As pessoas conheciam que eles eram homens de Deus, diferentemente dos sacerdotes, que apenas aparentavam uma santidade, uma religiosidade, mas não era
aquilo que aparentava. Um outro exemplo, né, é o exemplo de Micaías, o profeta Micaías, quando ele estava preso lá em Samaria por ordem do rei Acabe, e o rei Acabe mandou chamar todos os profetas, que eram falsos profetas, que diziam apenas aquilo que o rei queria ouvir, porque eles eram pagos pelo rei para profetizar coisas boas. Então, os falsos profetas, vamos falar daqui a pouco melhor sobre eles, vieram até o rei Acabe, e o rei Acabe pergunta para os falsos profetas. Era uma questão de uma guerra, ele queria saber se ele deveria atacar o rei da Síria, e se ele ia vencer nessa batalha. E todos os falsos profetas diziam, não, vai lá, ataca o rei da Síria, que você vai ser vencedor. E aí, o rei de Judá, que estava junto com Acabe, rei de Israel, disse, não tem mais nenhum profeta aqui que a gente possa consultar o Senhor. E Acabe disse, tem Micaías, mas ele nunca fala coisas boas ao meu respeito. Aí mandaram chamar Micaías, e Micaías diz para Acabe, eu vi o Senhor assentado no seu trono, e ele perguntou, quem irá para enganar Acabe? E um espírito disse, eu vou, e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas, e enganarei a Acabe, que era o rei de Israel, lá na cidade de Samaria. Então Micaías disse, você irá atacar o rei da Síria, mas você vai ser derrotado. Eu vi Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não tinham pastor. Então, Micaías falou a verdade, se você for para essa guerra, você vai sair derrotado. Então, Micaías, mesmo que a maioria dos profetas falsos estivessem dizendo para Acabe, vai que você vai sair vencedor, Micaías recebeu do Senhor a revelação de que Acabe iria ser derrotado, e Micaías não teve medo, e ele disse, você vai ser derrotado. Então, o profeta verdadeiro, ele tinha essa característica. A vida dele condizia com a sua mensagem, com a sua pregação. Bom, eu quero fazer uma pausa e dar oportunidade para os irmãos que quiserem comentar alguma coisa e fazer algum comentário, né? Comentar ou fazer alguma pergunta. Então, é 9h55, teremos 5 minutos aí para as considerações dos irmãos. Então, se você quiser falar, você abre o microfone e fala. Vamos lá? Não tem ninguém que gostaria de falar? Se não tiver, eu vou continuar aqui por causa do nosso tempo. Mas se tiver algum irmão que gostaria de fazer alguma pergunta. Pastor, os sacerdotes aí que o senhor fala, quando fala da diferença entre os profetas e os sacerdotes, esses sacerdotes são os mesmos da época de Jesus também, né? Sumo sacerdote, os sacerdotes, ou já existia uma diferença aí, né, da época de Jesus para a época do Antigo Testamento, né? Ok, irmão Denis. As pessoas, né, as pessoas eram outras, por causa da questão do tempo de vida, né? Os sacerdotes, como seres humanos,
eles tinham um tempo de vida limitado. Então, existiam as gerações sacerdotais. Então, cada geração sacerdotal, é claro que eram outras pessoas, outros sacerdotes, mas eles eram iguais em dois aspectos. O primeiro aspecto é que eles eram sacerdotes da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Então, eles eram os descendentes de Levi e de Arão, que faziam parte da classe sacerdotal. Então, nesse aspecto, apesar de serem pessoas diferentes, mas eles eram iguais no sentido de função e de responsabilidade. A mesma função e a mesma responsabilidade que os sacerdotes das gerações sacerdotais do Antigo Testamento tinham, os sacerdotes da época de Jesus também tinham as mesmas funções e as mesmas responsabilidades, né? Porque era uma hierarquia, ia passando de pai para filho. Então, se você era um homem e você era sacerdote, então o seu filho ia ser sacerdote também. Então, você tinha que preparar o seu filho para ser sacerdote. Então, era a mesma responsabilidade e a mesma função, tanto os do Antigo Testamento quanto os da época de Jesus. Outra coisa que eles eram iguais é na questão da denúncia do pecado. Muitos sacerdotes do Antigo Testamento que se corromperam, na época de Jesus existia também os sacerdotes que, igual àqueles do Antigo Testamento que se corromperam, também estavam corrompidos. Nós vemos que os maiores inimigos de Jesus foram os sacerdotes, né? Os sacerdotes de sua época. Caifás, Anás, né? Que eram os principais sacerdotes, e eles foram alguns dos mais ferozes inimigos de Jesus, porque Jesus, em sua época, ele fez o papel de profeta, né? Jesus fez o papel de profeta. Jesus denunciou o pecado da classe sacerdotal, da classe religiosa, e igual aos profetas do Antigo Testamento, igual aos sacerdotes do Antigo Testamento que odiavam os profetas, os sacerdotes da época de Jesus também odiaram Jesus, né? Então, nesses dois quesitos, eles têm semelhança, né? Então, tem semelhança, tem igualdade. A diferença é que eram outras pessoas, né? Por exemplo, os primeiros sacerdotes, da época que Moisés escolheu os sacerdotes, escolheu Arão, escolheu os filhos de Arão, aqueles lá, eles viveram uma vida de mais santidade, né? Aqueles do começo, eles não eram corrompidos como os outros que vieram depois. Inclusive, lá em Hebreus, diz isso, que a cada geração, novos sacerdotes tinham que se levantar, porque os homens, eles são mortais e eles morriam. Então, era necessário que um tomasse o lugar do outro. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, porque, embora ele tenha morrido, mas ele ressuscitou e ele não vai morrer nunca mais. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder aí a pergunta do irmão. Mais alguém? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na época de Jesus, eram religiosos saduceus e fariseus, né? E Jesus, quando ele fala lá em Mateus 23, ele fala exatamente sobre escribas e fariseus, né? Não cita saduceus. Nesse caso, os sacerdotes
da geração de Levi, né, da tribo de Levi, que vinham ali naquele... Eles faziam parte apenas dos fariseus? Ou será que eles faziam parte de outras seitas? Os saduceus, por exemplo, não criam na ressurreição, né? Então a gente fica pensando, será que pessoas que foram criadas dentro da lei, dentro daquilo que Deus colocou, teriam uma visão dessa, né? Seriam só dos fariseus ou também dos saduceus e outras religiões da época? Ok, ótima pergunta, irmão missionário Paulo Valentim. Então, vamos separar aqui as épocas, né? Na época do Antigo Testamento, até o cativeiro da Babilônia, não existia essas classes religiosas, esses partidos religiosos, saduceu, fariseu, não existia. No Antigo Testamento, até o exílio da Babilônia, não existia essas divisões dentro do judaísmo. Depois do exílio da Babilônia, depois que o povo de Israel voltou do exílio, se restabeleceu novamente em Judá, então, aos poucos, as classes sacerdotais, os sacerdotes, eles foram se envolvendo politicamente, né, com as questões de política partidária que surgiam, né? Então, nós vemos, depois do exílio da Babilônia, e especialmente depois da queda do Império Medo-Persa, Israel foi dominado pelos gregos macedônicos e pelos romanos. E aí os sacerdotes, como líderes religiosos e também líderes do povo, eles se envolviam com a política para poder ter um bom relacionamento com aqueles impérios que estavam dominando Israel. Então, foi nesse contexto do envolvimento da classe sacerdotal com a política que surgiram os partidos políticos religiosos. Então, o judaísmo, a religião judaica, se dividiu na época de Jesus, né, na época que Jesus estava para nascer, um pouco antes, até do nascimento de Jesus, o judaísmo se dividiu em vários partidos político-religiosos. E tinha quatro partidos que eles eram os mais populares, né? Tinha os fariseus. Os fariseus eram aqueles que eles seguiam a lei de Moisés, procuravam seguir a lei de Moisés e acreditavam em visões, em profetas, em anjos, né? E os fariseus, o partido dos fariseus, ele era o maior e o mais importante dos partidos político-religiosos que existia em Israel. Quem era que fazia parte dos fariseus? Fazia parte dos fariseus sacerdotes e escribas. Os escribas, eles não eram um partido. Os escribas, eles eram homens que copiavam a lei, né? Por exemplo, a lei de Moisés, ela era copiada. Para que não se perdesse, ela era copiada em manuscritos, né? E os responsáveis por copiar a lei de um manuscrito para outro, para poder preservar e não perder aqueles livros, eles eram reproduzidos, eles eram copiados à mão. E quem copiava eram os escribas. Os escribas, eles também são chamados do Novo Testamento de doutores da lei. Então, quando você vê falar de escriba e doutor da lei, não é duas classes de pessoas diferentes, é a mesma coisa.
porque os escribas, de tanto copiar a lei, de tanto copiar a lei de Moisés, eles memorizavam, né? De tanto copiar, de tanto ler e trabalhar naquilo, eles memorizavam a lei. Então, geralmente, os escribas faziam parte do partido dos fariseus. Então, geralmente, o partido dos fariseus era o maior, o mais importante, e dele faziam parte os sacerdotes e os escribas, que eram os copistas, que copiavam a lei, e eles também eram chamados de doutores da lei. Existia outro partido, que era o partido dos saduceus. Os saduceus, no partido dos saduceus, também tinha escribas, também tinha sacerdotes, mas a diferença entre os saduceus e os fariseus é que os saduceus eles eram mais liberais, digamos assim, né? A teologia dos saduceus era mais liberal. Eles não levavam muito ao pé da letra a lei, enquanto os fariseus, eles levavam a lei ao pé da letra e até colocavam coisas na lei que não existia, até que Jesus criticou os fariseus também por isso, porque os fariseus colocavam coisas na lei de Moisés que não existia, que era apenas tradição dos homens. Os saduceus, eles eram mais liberais. Eles não levavam muito ao pé da letra a lei, tinha coisas que eles nem consideravam, né? Quando, por exemplo, os saduceus fizeram uma pergunta a Jesus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em profetas, nem acreditavam em anjos. E aí os saduceus fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: o homem se casou 7 vezes, ficava viúvo e casava, ficava viúvo e casava. No dia da ressurreição, eles fizeram essa pergunta, mas era uma ironia, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles disseram: no dia da ressurreição, com qual dessas 7 mulheres que esse homem casou ele vai ficar, né? Qual vai ser a esposa dele, visto que ele casou 7 vezes? E aí Jesus disse: da ressurreição não existirá mais casamento. Todos serão como os anjos de Deus, né? Mas os saduceus, eles eram os liberais da época, né? Então, era a diferença entre os saduceus e os fariseus. Mas no partido dos fariseus também tinha sacerdotes e escribas. Um terceiro partido era o partido dos herodianos. Os herodianos eram um partido político que apoiava a dinastia de Herodes, né, que era o rei da Judéia na época que Jesus nasceu. E tinha os zelotes. Os zelotes eram um partido de rebeldes. Geralmente eram camponeses, pessoas simples, que se rebelavam contra Roma e formavam grupos armados de guerrilha para tentar prejudicar o governo do Império Romano. Então, eu espero que eu tenha respondido aí ao irmão, mas fariseu, saduceu eram partidos políticos religiosos, diferentes em suas teologias, mas deles faziam partes sacerdotes e escribas. Muito obrigado, pastor. Respondeu perfeitamente. Mais algum irmão quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Senão, nós vamos continuar aqui. Porque nosso tempo está terminando, mas se não der para a gente concluir tudo hoje, a gente continua no próximo domingo. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Bom, então, agora nós vamos falar sobre a mensagem dos profetas. Nós já temos aí falado, né, sobre isso.
a mensagem dos profetas. Então, a mensagem dos profetas, ela geralmente enfatizava 3 temas principais. O primeiro tema que os profetas enfatizavam era a natureza de Deus. Por exemplo, os profetas sempre insistiam que Deus, ele era o criador do universo, soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Então, os profetas, eles tinham uma boa teologia. Eu quero que algum irmão abra aí Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Abra aí a sua Bíblia, abre o seu microfone e leia. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansam, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, aí, o profeta enfatizando a natureza de Deus, declarando que Deus é o Criador, é o soberano, é o onipotente, é o Rei do universo, que não se cansa, não se fatiga, né? Então, a mensagem do profeta. E, meu irmão, essa mensagem, ela é a mensagem da igreja também nos dias de hoje. A igreja também tem a responsabilidade de enfatizar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus, como onipotência, onipresença, onisciência. A igreja tem a obrigação de trazer essa mensagem de que Deus é o Senhor do universo, é o Criador de todas as coisas, ele é o soberano, ele é o onipotente. Por quê? Porque a falsa ciência tem uma outra mensagem. Qual é a mensagem da falsa ciência? É a mensagem de que não existe Deus, o ateísmo tem permeado as universidades, né? Que não existe Deus, que o mundo foi criado por acaso, que foi uma explosão chamada Big Bang, né? Que teve uma evolução de milhões e bilhões e bilhões de anos, onde as coisas foram se formando por acaso, vagarosamente. Essa não é a mensagem bíblica, não é a mensagem profética. A mensagem bíblica, a mensagem profética é que o universo foi criado a partir de um Deus soberano, poderoso, eterno, que com a sua palavra criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então, essa era a mensagem profética e essa também é a mensagem da igreja, né? Outra coisa que o profeta enfatizava na sua mensagem a respeito da natureza de Deus é que Deus, ele é santo e justo e não pode tolerar o pecado, a iniquidade, nem a injustiça. Mas a santidade de Deus, ela é temperada com misericórdia. Que Deus é paciente e tardio em manifestar a sua ira. Sendo Deus santo em sua natureza, requer que seu povo seja consagrado a ele. Eu quero que alguém leia Zacarias, capítulo 14, versículo 20, por favor. Zacarias, capítulo 14, versículo 20. Vamos lá, irmãos. O tempo está findando. Zacarias 14, 20.
naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Isso. Então, aí o profeta Zacarias falando aí de quando vier o governo de Deus sobre a terra, né? Então, todos serão santos. Até nos arreios dos cavalos estará escrito santidade ao Senhor. E os vasos, as panelas, os vasos, as bacias que as pessoas usam no dia a dia para fazer os seus serviços, até os utensílios domésticos serão consagrados ao Senhor, como eram consagrados os utensílios usados lá no templo do Senhor. Então, Zacarias falando que algum dia a santidade do Senhor, ela invadirá, ela alcançará toda a terra em todos os seus aspectos quando vier o governo de Deus. Mas os profetas enfatizavam isso na sua mensagem, a santidade do Senhor. E nós também devemos enfatizar a santidade do Senhor. Quando uma pessoa disser assim, Deus é injusto por mandar as pessoas para o inferno, qual é a resposta que nós temos? A resposta que nós temos é que Deus não é injusto em mandar as pessoas para o inferno, porque Deus é santo, e o homem vive em rebeldia contra a santidade de Deus por causa do pecado. E quando o Deus santo e justo manda alguém para o inferno, ele está apenas cobrando a sua justiça, porque o pecador merece a morte e o inferno como pagamento pelos seus pecados. Mas esse Deus santo e justo, ele também é misericordioso. E ele manifesta a sua misericórdia em ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados. Então, quando um pecador se arrepende e crê em Jesus como Salvador, ele está debaixo da misericórdia de Deus. Mas o pecador que não aceita Jesus como Salvador e continua rebelde, ele está debaixo da ira de Deus, porque Deus é santo. E a santidade de Deus há de cobrar todos os pecados cometidos pelo homem não arrependido e não convertido. Então, essa era uma mensagem também que o profeta, ele enfatizava. O segundo tema da mensagem do profeta era o pecado e o arrependimento do pecado. Então, o profeta sempre denunciava o pecado, mas o profeta chamava as pessoas a se arrependerem de seus pecados. O profeta dizia, olha, isso que você está fazendo é pecado, e Deus vai lhe castigar por causa disso. Mas você pode se arrepender. E se arrepender significa deixar de pecar, né? Abandonar o pecado. Era nesse sentido que o profeta usava o termo arrependimento. Abandonar o pecado, mudar de atitude. Se você estava caminhando por um caminho mau, por exemplo, se você estava cometendo idolatria, você tinha que abandonar a idolatria e adorar apenas ao Deus verdadeiro. Isso era o arrependimento que o profeta falava. Se você estava praticando a injustiça social, a prostituição, o roubo, a mentira, você tinha que abandonar essas coisas para poder você demonstrar que você realmente estava arrependido. E hoje o conceito de arrependimento não mudou, é o mesmo. Arrependimento ainda é o mesmo
arrependimento de hoje, dos dias de hoje, é o mesmo que o profeta pregava no Antigo Testamento. É você abandonar o mal, deixar o mal, abandonar o pecado. Por exemplo, o profeta Elias, por exemplo, e o profeta Eliseu, eles pregaram para o arrependimento do Reino do Norte, Israel, Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Nós vemos lá no livro de 1 Reis, que o nosso tempo está acabando, né? Mas os irmãos me deem aí mais uma tolerância. Vemos no livro de 1 Reis que quando o reino foi dividido em Reino do Norte, Israel, cujo primeiro rei foi Jeroboão. Jeroboão, ele era um servo do rei Salomão, e por causa que na sua velhice o rei Salomão abandonou ao Senhor e serviu a outros deuses, Deus disse para ele: depois que você morrer, o seu reino vai ser dividido. 10 partes do seu reino será dada ao seu servo, Jeroboão, e 2 partes ficará com o seu filho, Roboão. Então, quando Salomão morreu, o reino foi dividido, então ficou o reino do norte, 10 tribos, cujo rei era Roboão. E o reino do sul, com 2 tribos, cujo rei, aliás, no reino do norte era Jeroboão. E no reino do sul, 2 tribos, cujo rei era Roboão. Roboão era filho de Salomão, Jeroboão não. Jeroboão era servo de Salomão. Jeroboão, o rei do reino do norte, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro para o povo adorar. E ele introduziu a idolatria em Israel. E a partir daí, todos os reis que vieram no reino do norte eram reis idólatras e maus, que faziam coisas más perante os olhos do Senhor. E aí Deus usou o profeta Eliseu, e o profeta Elias, e o profeta Eliseu, e o profeta Micaías, e o profeta Amós, enfim, usou esses profetas para profetizar, falando para os reis do norte se arrependerem e colocarem o povo no caminho de Deus, porque se eles não se arrependessem, Deus ia mandar os assírios, e os assírios iam acabar com Israel, acabar com o reino do norte, e o reino de Israel, o reino do norte, ia deixar de existir, porque ia ser dominado pelos assírios. Depois de muitos anos, os profetas chamando os reis do norte ao arrependimento, e não havendo arrependimento, Deus cumpriu a promessa, os assírios vieram, né, o Senaqueribe, né, se você ler no 2º livro das Crônicas, você vai ver lá falando do Senaqueribe, né, rei da Assíria. Ele veio e ele invadiu o reino do norte e destruiu aquele reino, e aquele povo como nação deixou de existir, e os assírios introduziram estrangeiros ali na terra do norte de Israel, e aqueles estrangeiros se misturaram com o povo e deu origem aos samaritanos, né? Nós vemos lá no Novo Testamento dizendo que os judeus não falavam com os samaritanos. Por isso, porque os samaritanos eram um povo resultado da mistura dos israelitas originais do Reino do Norte com os assírios, os estrangeiros que vieram morar lá naquela região. Então, um caso de falta de arrependimento, e Deus trouxe o seu juízo. A mesma coisa o Reino do Sul. A mesma coisa o Reino do Sul.
depois de mais ou menos 150 anos da destruição do Reino do Norte, o Reino do Sul também foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí o profeta Isaías profetizou, chamando o Reino do Sul ao arrependimento, o profeta Jeremias também chamando aquele povo ao arrependimento, né? E não houve arrependimento. E qual era o pecado do Reino do Sul? No Reino do Sul, o pecado também era parecido com o Reino do Norte, era a idolatria, e além da idolatria, a corrupção e a injustiça social. Então, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e também invadiu e levou aquele povo cativo e destruiu a cidade de Jerusalém. E João Batista, eu vou encerrar aqui, ainda vai ficar faltando, ainda vai ficar faltando o terceiro tema da mensagem dos profetas. E vai ficar faltando também o tópico sobre os falsos profetas. Mas eu vou encerrar por aqui, porque deu a nossa hora, e aí domingo que vem a gente continua. Mas falando aqui de João Batista, né? João Batista, na opinião dos irmãos, agora é uma pergunta que eu faço para vocês. Na opinião dos irmãos, João Batista era um profeta do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Quero ouvir a resposta de vocês. Quem quiser falar, dá a sua opinião, abre o microfone e fala. João Batista era um profeta do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Ele é do Novo, porque ele batizou Jesus. Ok, Sara acha que ele é do Novo Testamento. Quem tem uma segunda opinião? Eu acho que ele é do Velho. Do Velho, muito É o bem. último dos profetas, né? A opinião do irmão Denis é que ele era do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Alguém concorda com a Sara? Alguém concorda com o irmão Denis? Quem concorda com a Sara? Penso que ele viveu na época do Novo Testamento, mas a profecia dele é do Velho Testamento, de que viria o Messias, né? Ou não? Isso, irmã Terezinha. Alguém concorda com a irmã Terezinha ou discorda com ela? Pastor, eu concordo com a irmã Terezinha. Eu pensei no mesmo sentido que ela. Isso, então é isso mesmo. É isso mesmo. João Batista, ele era um profeta do Antigo Testamento. Embora ele tenha vivido na época do advento do Messias, que caracteriza o que nós chamamos de Novo Testamento, né? Embora ele tenha batizado Jesus, como a Sara enfatizou, ele viveu na época do advento do Messias, mas a sua mensagem era a mensagem do Antigo Testamento. Era a mensagem de que o povo deveria se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. É assim, na divisão da Bíblia, a gente divide a Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Na divisão da Bíblia, nós temos o último livro profético sendo o livro de Malaquias. Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento, livro de Malaquias. Porém, Malaquias não foi o último profeta. Depois do profeta Malaquias, passou-se um período de mais de 400 anos, um pouquinho mais de 400 anos, onde Deus não levantou nenhum profeta para falar com o povo. Foi um período de silêncio, 400 anos de silêncio.
entre o profeta Malaquias e o surgimento de João Batista, foram 400 anos de silêncio. A esse tempo, os estudiosos chamam período interbíblico. É nesse período interbíblico que acontece a queda do Império Persa, a ascensão do Império Grego-Macedônico, o surgimento do Império Romano e Israel em todo esse contexto político que eu falei anteriormente. Mas depois desses 400 anos de silêncio, aí Deus envia João. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando Deus anuncia a Zacarias o nascimento de João. E o anjo Gabriel fala para Zacarias: esse menino, ele virá como um profeta do Senhor no poder de Elias, do profeta Elias. Ou seja, a sua mensagem era a mesma mensagem. Uma mensagem chamando o povo ao arrependimento e profetizando que o Salvador, o Messias, já estava entre o povo. Enquanto os outros profetas do passado diziam que o Messias viria, João disse: ele já está aqui. E logo, logo ele vai se revelar. E quando ele se revelar, eu não serei digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Né? Então, João foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, os irmãos que falaram isso aí, realmente falaram certo, né? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos parar por aqui. Ainda ficou faltando eu falar sobre o terceiro tema da pregação dos profetas e falar mais sobre os falsos profetas. Mas a gente continua no próximo domingo. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos que se o prefeito renovar esse decreto do jeito que está, impedindo que tenha cultos presenciais, a gente vai continuar usando o Google Meet para a nossa escola dominical. Mas se ele revogar esse decreto, mesmo que faça outro, mas se esse outro for mais leve e permitir os cultos presenciais, aí a gente volta para o templo, para o culto, para a escola bíblica presencial. A outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é que as revistas que a gente tinha pedido na convenção, elas chegaram. Então, se a gente voltar para mesmo que se a gente voltar para o culto presencial, talvez não seja domingo que vem, porque eu quero terminar esse estudo sobre os profetas, mas voltando para o culto presencial, a gente vai usar as revistas, começar a usar as revistas. E mesmo que a gente não volte, a gente pode também dar um jeito de distribuir essa revista para os irmãos. Os irmãos podem vir aqui em casa buscar a revista, se quiser, tá bom? Para a gente começar a usar assim que a gente terminar esse estudo sobre os profetas. E daqui a pouco, hoje nós vamos gravar o nosso culto da noite para que os irmãos acompanhem. Então, vamos encerrar. Eu quero pedir ao irmão missionário Paulo Valentim, que esteve conosco hoje na nossa sala de escola dominical, que ore, por favor, agradecendo a Deus. Encerrando esse momento, eu vou dar a bênção apostólica. Eu quero agradecer ao irmão Paulo Valentim e à sua esposa,
a irmã Oneide, irmão Denis, a irmã Gilceone, a irmã Gilcelene, a irmã Terezinha Moura, a Sara, a todos que participaram da nossa escola bíblica. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos participando, Pai, juntamente com o pastor Ariano e toda a sua igreja, neste momento tão gratificante que é a tua escola bíblica dominical, Pai. Que é através dela que nós aprendemos mais de Ti, que nós nos aproximamos mais de Ti. Então, nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor, da sua igreja, por esse momento de comunhão que nós tivemos com ele. Eu peço que o Senhor esteja olhando por esta igreja, por esta cidade, pela família do pastor Ariano, pela família de cada um dos seus membros, que o Senhor possa estar trazendo bênçãos, Pai. Cobre-os a todos com Teu sangue, coloca Teus anjos acampados ao redor de cada um deles, livrando-os, Pai, de todo esse mal que está aterrorizando todo mundo, Pai, que é essa pandemia. Mas nós sabemos que, acima de tudo isso, é o Senhor quem cuida de nós, quem nos guarda, quem nos livra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Continua abençoando e guardando-os, Pai, que eles possam ser prósperos, Pai, diante do Senhor, na sua parte espiritual, Pai. Muito obrigado pela lição que nós tivemos hoje, que nós aprendamos com os profetas do Senhor, a trazer sempre a Tua verdade, Pai, diante dos homens para que eles a conheçam. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu agradeço. Amém e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos. Eu quero falar com o irmão Denis e a irmã Gilcelene o seguinte: vocês acham que nós devemos ir para gravar o culto hoje no mesmo horário de domingo passado ou mais cedo? Eu acho que pode ser, se começar às 17, tá bom, mas teria que ver com o Peterson para ele ir mais cedo, igual ele mesmo propôs, para ele já ir organizando para nós lá. Ou então começa um pouco mais cedo, né? Então, foi isso mesmo que o Peterson falou. Ele falou de às vezes a gente ir mais cedo, equipe de louvor, para já ir ajeitando, já testar o microfone. Às vezes você dá uma passadinha nas músicas, e aí para começar às 5 horas. Ok, então. Então fica assim. Tchau, meus irmãos. Um abraço. Tchau, pastor. Fique com Deus.